Olá, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho, uma ótima semana, um ótimo final de semana que se aproxima aí para vocês. E agora são 9h03 da manhã, está no ar o Bom Dia Jacareí. E a gente começa trazendo para vocês os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Prefeitura Municipal, foram registrados até o momento 23.663 casos de Covid-19. Desse total, 22.472 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 5.654 pessoas e já são 678 vítimas da doença hoje. Em relação ao tratamento hospitalar, são 69 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 56 internações, sendo 31 delas em UTI. Dos casos suspeitos, são 13 pessoas internadas e até o momento, 3 delas estão na UTI. Somados os números, representam 71% de ocupação de leitos em UTI, 41% de ocupação em leitos de enfermaria e 20% em suporte ventilatório. Sobre a vacinação, já foram 126 mil doses aplicadas. 40% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 13% da população já completou o ciclo vacinal e está completamente imunizada. Lembrando que os números oficiais são divulgados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje nós estamos recebendo a escritora Rita Elisa Seda, autora do livro Cora Coralina, Raízes de Aninha, uma biografia poética sobre a escritora brasileira. Biografia que virou filme e filme premiado. Bom dia, Rita. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia a essa equipe maravilhosa que você tem. Sabe que é uma coincidência muito grande porque eu estou estudando o seu filme. Um filme que você escreveu baseado no seu livro, porque é um documentário com drama. Então, um documentário que vai contar a biografia da Cora Coralina e tem encenações ali. Mas conta pra gente como é que foi a inspiração de falar sobre Cora Coralina. Bem, a inspiração foi já na cidade de Goiás. Eu tinha me mudado para lá junto com meu marido e nós vivemos 7 anos naquela cidade, morando lá mesmo intensamente. E eu vi uma outra Cora Coralina, porque você ler os poemas é diferente de você estar no lugar onde ela escreveu. Então, a sinestesia do poema da Cora, a gente só sente andando pelos becos de Goiás, experimentando a gastronomia de Goiás, indo nas casas, nas igrejas, sabe, escutando aquela rolinha Fogo Apagou que ela fala tanto, sabe, escutando o Rio Vermelho. Então, você já conhecia a Cora Coralina antes de morar em Goiás? Eu era muito apaixonada por ela. E ali ela. você quase que conseguiu viver tudo aquilo, sentir aquilo muito proximamente. Sim, de você. Aí eu consegui entender a poesia da Cora. E eu comecei, então, a pesquisar. Aí eu fui para os grandes, assim, dos museus, procurar alguma coisa sobre Cora, ia em Goiânia procurar sobre Cora, conversava com as pessoas, e eu consegui juntar uma série de documentos. Escrevi um livro, e quando eu escrevi, o Clóvis trabalhava no Museu Casa de Cora, que é a coautoria desse livro, e ele e a diretora do museu, que é a Marlene Velasco, me convidaram para fazer parte de um livro que seria em homenagem aos 120 anos de Cora Coralina. Então eu regacei as mangas, porque eu ia procurar muito mais do que eu tinha achado, porque eu tinha que vir para o estado de São Paulo e passar pelas cidades que Cora viveu, porque as pessoas conhecem muito Cora de Goiás, mas ninguém fala que ela viveu 45 anos no estado de São Paulo. Então eu visitei todas as cidades e encontrei um vasto material. Então o livro ganhou assim uma extensão que é além de Goiás, uma extensão para o estado de São Paulo, inclusive aqui do Vale Paraíba. É incrível, né? Ela ganhou um prêmio aqui em Taubaté,
sabe? O Pratas do Pombinho foi aqui em Caçapava, que deixaram, que depois que foi para Goiás. Então, a filha dela se casou em Aparecida, ela gostava muito aqui do Vale do Paraíba. Então, tem histórias aqui no Vale também. Então, eu fui costurando esses alinhavos, sabe? Fazendo esses alinhavos com pedaços da vida dela. Foi o que saiu o livro. Eu estou conversando aqui com a Rita Elisa Seda. A Rita que tem 21 anos de carreira, é isso? Isso. 26 livros escritos? Sim. Então, 21 anos, você escreveu aí mais livro do que o tempo de carreira. Teve livro que eu escrevi 3 durante um ano, né? 3 durante um ano. Várias vezes isso. E como é que surgiu que parte da sua vida, em que momento da sua vida que você falou, vou me dedicar a escrever? Só a escrever, né? Porque eu já me dedicava a escrever há muitos anos por causa dos meus pais. Meu pai e a minha mãe, eles são cronistas, escrevem há 50 anos para jornais, têm livros publicados e sempre nos incentivaram, todos, eu com meus 4 irmãos, a escrever e ler muito. A gente não assistia TV, a gente lia e escrevia. Então isso eu tenho, achava isso normal, eu vou, né? Tanto que depois eu fui ser fotógrafa e escrever para jornais, escrevi para o Vale Paraibano. Enquanto eu estava na cidade de Goiás, escrevi para o Vale Paraibano sempre. Também para uma revista chamada Visão Vale, que há 27 anos eu escrevo para ela. Você estava em Goiás e estava escrevendo aqui para o Vale? Sim, contando as histórias de Goiás, sabe? E tinha um feedback muito grande numa época que a internet não é como nós temos hoje, né? Então isso e eu trabalhava com fotografia. Aí teve uma hora que eu parei, foi quando eles me convidaram, eu falei, então agora eu vou só me dedicar. E eu tinha acabado de fazer o curso de arqueologia, eu sabia uma metodologia para fazer, sabe? Para escavar, né? Essas memórias. E aí eu me dediquei só a escrever. Eu falei assim, vou parar com a fotografia, eu era uma fotógrafa premiada. Eu vivia fazendo fotos assim de casamento, de batizado, de aniversário, de formatura. E eu parei com tudo. Parei e falei assim, eu vou só me dedicar à escrita. E foi isso que eu fiz. E a fotografia você não voltou mais? Não voltei. Não me pergunta se eu me arrependi, porque eu não sei te responder. Porque fotografia também é uma paixão, Sim, né? É uma paixão. Eu estou conversando aqui com a Rita Elisa Seda e eu quero comunicar para você que é espectador que se você quiser mandar alguma pergunta, você pode mandar pelas nossas redes sociais e eu vou encaminhar a pergunta direta aqui para a Rita Elisa. Depois a gente continua falando sobre o livro Cora Coralina e sobre o filme, que eu tenho muita curiosidade para saber. Mas vamos falar agora sobre a tarifa branca, que é uma opção que sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia elétrica conforme o dia e o horário do consumo. Para optar pela modalidade e obter vantagem no faturamento mensal, os clientes devem avaliar o uso diário da energia elétrica. Economizar é algo que atrai o consumidor, ainda mais quando o assunto é conta de energia. Desde 2020, a Companhia de Energia Elétrica EDP oferece a possibilidade de aderir à tarifa branca. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, então ela aprovou essa tarifa branca para alguns consumidores de baixa tensão e alguns pequenos comércios que têm aí uma utilização de energia um pouco diferente do convencional. A tarifa branca ela veio para dar uma aliviada no sistema elétrico, né? Principalmente nesses horários aí de pico. Então, assim, se o cliente vê que ele tem, que ele se enquadra naquele perfil, ele pode aderir e ele vai ter um benefício, porque qualquer economia hoje em dia já vale a pena. A modalidade incentiva um menor consumo durante o horário de ponta, período em que a cobrança tem um valor elevado. Por isso, é necessário conhecer o perfil de uso antes de aderir à tarifa. Que eles têm que verificar, né, como que é o perfil deles, fazer realmente uma análise do perfil de consumo de energia, para aí sim eles poderem entrar em contato com nossos canais de atendimento e pedir aí a adesão da tarifa branca. Ela é melhor de ser aderida por aqueles consumidores que têm um consumo de energia mais durante o dia. Os horários ficam estabelecidos como
ponta, das 18 às 21 horas, intermediário, das 17 às 18 horas e das 21 às 22 horas, e fora de ponta, das 22 às 17 horas do dia seguinte. Dentro do horário de ponta, o valor cobrado por quilowatts-hora pode chegar a quase o dobro da tarifa convencional, 96 centavos contra 52 centavos em cobranças com a bandeira verde. Para economizar, é preciso que todas as pessoas da residência ou estabelecimento repensem os seus hábitos de consumo. O vereador Hernani Barreto aderiu à tarifa branca há pouco mais de um ano, e a economia na conta foi de mais de 30%. A gente estava com uma conta alta e assim que eu aderi, eu tive que entender um pouquinho o processo, porque muitas pessoas não conseguem a redução. A gente conversou dentro de casa para que a gente pudesse fazer tudo, principalmente tomar banho fora do horário de ponta e do intermediário, porque o chuveiro é o maior vilão. Então as meninas já estavam em casa, né? Então elas passaram a tomar banho depois do almoço, depois de fazer digestão, e a gente foi orientando, e isso virou um hábito. O consumidor interessado pode entrar em contato pelo 0800 721 0123 através do portal www.edponline.com.br ou na agência da EDP, que fica na rua Bernardino de Campos, 158, Centro. E se de repente ele passa 30 dias, 60 dias e ele vê que ele não gostou da modalidade, ele está pagando mais, ele pode retornar para a tarifa convencional sem nenhum problema. É uma reorganização familiar aí que você, espectador, tem que ver se é possível administrar isso na sua rotina, na rotina da sua família. Eu converso aqui com a Rita, continua a nossa conversa. Rita, conta um pouquinho de como é que foi a produção do filme. Você participou ativamente das gravações, da gravação da sua voz, principalmente. E o que você achou do resultado final do filme Cora? O filme chama Cora Coralina. Todas as Vidas. Todas as Vidas. Isso. Eu participei desde o começo, porque o projeto já se chamava Cora Coralina Raiz de Aninha, que é o nome do Vamos livro. Mostrar o livro? Tá? Esse livro aqui é a primeira edição, então tá velhinho, tá na 7ª edição agora. Se você puder mostrar aqui esse é a para primeira. nossa... Olha, esse é a primeira edição, tá? Então até tem aqui o Clóvis. Esse é de que ano? Esse daqui é de 2009, porque foi para os 120 anos, tá? Do nascimento de Cora, então 2009. E eu achei engraçado, vou falar algo aqui que eu acho que as pessoas quase não... A gente vê sempre na rede social, assim, desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos que cansaço nas minhas pernas, aí é um poema. Só que como aqui a epígrafe está esse poema e é o prefácio do livro, eles colocam como sendo da Cora. E aqui embaixo eu coloquei que é do Geraldo Eustáquio, não é da Cora. Então já rodou aí sendo da Cora, e o Geraldo Eustáquio mora lá no Rio Grande do Sul e fica meio chateado. Então eu acho assim, tem certas coisas, né? Que fazer justiça. A justiça. Mas aí o livro já está na 7ª edição e eu participei da filmagem, assim, eles vieram a São José, me filmaram, eu estou no filme, tá? Eu estou contando a vida da Cora, tá? Tem a minha presença lá. Eu falo mais sobre um pouco da infância e depois toda a passagem dela pelo estado de São Paulo e depois no final também. Então, tem muitas novidades sobre a Cora no estado de São Paulo. E uma das novidades assim, muito grandes é aquela Cora Terra, aquela mulher que gostava de ficar no chão. Aquela mulher, quando ficava doente, ela deitava no chão e falava que ela tinha que ter o contato com a terra. Então, ela mesma escrevia em certos lembretes. Depois ela começou mesmo a pegar esse não digo pseudônimo, mas essa mulher telúrica, Cora Terra. Então ela assinava Cora Terra. Outra questão que as pessoas não sabiam, em Penápolis,
ela foi irmã. Ela entrou para a Ordem Terceira de São Francisco, mudou o nome para Irmã Conceição, recebeu o hábito, ela já estava viúva, então ninguém sabe disso, assim, quer dizer, hoje sabem bastante, mas até então as pessoas não sabiam tanto sobre Cora, só achavam que era aquela velhinha que começou a escrever tardiamente. Aí nós fomos quebrando paradigmas. Não existe a velhinha que começou a escrever tardiamente. Nós achamos publicações dela no Rio de Janeiro e na cidade de Goiás, quando ela tinha apenas 14 anos de idade, sabe? E textos belíssimos. Ela começou a escrever poesias tardiamente, porque ela já tinha dentro dela essa veia modernista, de não escrever com rimas, ter versos livres, versos brancos. Então, isso sim, mas ela escrevia crônicas belíssimas que eram publicadas até no Rio de Janeiro. E já escrevendo Cora Coralina, e escrevia na Fazenda Paraíso. E a outra questão é a Cora política, porque ela, lá em Andradina, ela foi candidata, sabe, a vereadora, ela levantava multidões, a hora que ela ia para o comício, as pessoas levavam enxadas, levavam foices, ansins, levantavam e gritavam o nome dela, que era assim, a Cora é algo surpreendente. Sabe? Foi uma caixinha de surpresa para nós mesmos que estavam fazendo. Eu andei por todas essas cidades, eu ficava nas cidades, procurava, conversava, e tudo isso tem no filme. Então eu vou contando no filme, eu vou contando essas histórias no filme. Muito sabe? bem, eu vou dar só vou falar um pouquinho sobre energia elétrica de novo, depois eu já volto com a conversa aqui, Rita. Os reservatórios de hidrelétrica do Sudeste e do Centro-Oeste chegaram ao fim de junho com o armazenamento médio mais baixo para o mês desde 2001, ano que o país enfrentou um racionamento de energia. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. O armazenamento médio nas duas regiões, que concentram mais da metade da capacidade de armazenamento do setor elétrico nacional, chegaram ao fim de junho deste ano em 29%. Em 2001, na mesma época, o nível médio dos reservatórios era de 28,7%. A diferença é de 0,3 ponto percentual. O país está passando por um período em que os níveis de água dos reservatórios estão bastante próximos ao de 20 anos atrás. Essa queda no nível dos reservatórios provoca o encarecimento das tarifas de energia no país, porque, para garantir o suprimento de eletricidade, o governo aciona usinas termoelétricas que são mais caras, além de mais poluentes. As inscrições para o 14º Festival Corvo de Gesso estão abertas e quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Bom dia, Nayara. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. As inscrições para o 14º Prêmio Corvo de Gesso, um festival de curta-metragens aí realizado pelo Cineclube daqui de Jacareí, estão abertas e vão até dia 10 de julho. Então, se atente, corre lá no site cineclubejacareí.com.br e faça a sua inscrição. Os interessados em fazer essas inscrições, Cibele, precisam ficar atentos às regras. Então, não esqueçam de ler o edital, porque é lá que estão especificadas as categorias de curta-metragens que podem se inscrever e também pontos básicos, como, por exemplo, como arquivar o seu filme na ficha de inscrição. A gente pontua a importância da leitura desse edital, porque em caso de descumprimento dessas regras, pode acarretar aí a não efetivação da inscrição e aí perde a chance de concorrer ao prêmio. Esse festival ele é composto por 3 etapas: inscrições, indicações e júri final. Quer ficar empolgado, quer ficar animado para fazer a sua inscrição no 14º Prêmio Corvo de Gesso? É só ir lá nas redes sociais do Cineclube e apreciar os últimos vencedores do 13º Corvo de Gesso 2020, que aconteceu na última semana de junho. Então tem bastante filme legal lá, vai lá, assiste, fique empolgado e não deixe de fazer a inscrição do seu
filme? Em caso de dúvida, é só entrar em contato com o pessoal do Cineclube pelos e-mails corvodegesso@gmail.com ou pelo cineclubejacareí@gmail.com. Eu volto com você, Cibele. Obrigada, Nayara, e eu quero aqui fazer duas considerações. Uma, eu quero mandar um abraço para o Samuel de Jaque, ali, que pertence ao Cineclube Jacareí. Um abraço através dele a todo o pessoal do Cineclube. E também quero mandar os parabéns para a Isabela Correia, que é a nossa repórter aqui da TV Câmara Jacareí, que ganhou o prêmio deste ano na categoria Ficção Regional. Parabéns aí para você, Isa. E agora voltamos a falar sobre imunização contra a Covid-19, pois Jacareí avança na campanha de vacinação. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Bom dia, Lari. Quais as informações? Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. Sempre bom falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Hoje eu estou em um dos postos aqui da cidade porque a campanha continua em Jacareí. Receberão a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 exclusivamente as pessoas com 41 anos completos ou a completar até o final desse mês, ou seja, os nascidos até o dia 31 de julho de 1980. Reforçando, a campanha é exclusivamente para quem tem 41 anos completos, então não haverá aplicação para pessoas acima dessa idade ou aplicação de segunda dose. O atendimento será feito do meio-dia às 16 horas em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família. A UBS Central tem um horário diferente, vai do meio-dia às 18. Quem for tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 precisa levar um documento de identificação com foto, além do CPF e comprovante de endereço. Nós reforçamos que todas as vacinas são seguras, então não precisa se preocupar, as vacinas são aprovadas pela Anvisa, então não deixe de comparecer no seu dia de vacinação e tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Para mais informações ou dúvidas, é só ligar no 156 ou no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Cibele. Obrigada pelas informações, Lari. Lembrando que o governo de São Paulo, o João Dória, ele anunciou que mais de 50% da população aqui do estado já está imunizada com a primeira dose. E eu continuo aqui conversando com a Rita. Rita, como foi ser escritora durante esse período? Como está sendo ser escritora durante esse período de pandemia? Durante o período de pandemia, meio difícil, né? Quando começou a pandemia, eu estava terminando um trabalho biográfico para uma fazenda do Dr. Júlio Capobianco, chamada Catitó. Então, eu passei um ano fazendo esse trabalho, finalizei o trabalho, e eu fiquei me perguntando o que eu vou fazer agora, porque com essa pandemia eu tenho que ficar em casa e geralmente eu saio muito para fazer pesquisas. E me veio assim, eu vou escrever sobre a irmã Amália, mas isso é porque eu quero, foi a primeira vez que eu decidi. Todas as outras biografias eu fui contratada, sabe? Então foi algo que eu quis. Falei assim, eu vou escrever um livro pequeno, vou ficar em casa. E eu por assim, algo assim inexplicável, porque mesmo trabalhando em casa, né, em home office, eu consegui, sabe, assim, tantos documentos inéditos, mas eu entendi também a razão. De repente eu tinha contatos não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, ela é espanhola. Eu já entrei em contato lá com a Espanha, eles me mandaram até o documento físico, não só o digital. Então, eles, sabe, já me mandavam. Então, eu vi que durante esse tempo todo, eu criei uma maneira de fazer pesquisa que, estando em home office, eu consegui um livro de 788 páginas. Então foi assim algo surpreendente. Eu não precisei quase sair, eu saí umas 2, 3 vezes, mas para ir a Taubaté e uma vez para ir a São Paulo.
Mas as questões assim, de documentos maiores foi através dessa malha que eu já tinha feito, que eu já tinha os contatos, e eu consegui um livro que hoje em dia as pessoas estão até assim, admiradas de, durante uma pandemia, eu consegui tantos documentos novos. Então, foi tudo uma questão de aprendizado durante todo 21 anos, né? Vou dizer 21 anos porque eu comecei em 2001 a escrever, né? Foi o meu primeiro livro, que foi ciberamigos.com. É ciber, não é cyber, porque naquele tempo não podia, tinha uma lei que não podia americanizar a palavra. E já era de uma tribo internauta, então eu já tive que fazer uma pesquisa. Aí eu parei um tempo, mas depois, agora eu retornei, né, com o livro da Cora e várias outras biografias. Mas foi assim algo surpreendente, Cibele. Eu fiquei surpresa com a potência que a gente tem atrás de um computador, atrás de informações que a gente consegue, é uma teia mesmo, sabe? É uma teia de informações que você vai lá e eu tenho assim, eu tenho muitos contatos no mundo que me ajudam. Lá na Itália, muitos me ajudaram, na Espanha, muitos me ajudaram. Então, é algo surpreendente, Cibele. E o produto final? Está pronto? O produto final, o livro está pronto, mas o livro tem tanta novidade, e ele é tão vasto, porque só de mensagens, que é Nossa Senhora das Lágrimas, que apareceu aqui no Brasil, que lá fora todos conhecem, e aqui no Brasil quase ninguém. Então, tem tantas novidades que a editora falou que um livro, esse livro aqui, ó, esse tem 900 páginas, né? Esse livro, em um ano, ele vendeu a tiragem de 1000 livros. Em um ano, menos de um ano, ele esgotou. Menos de um ano, ele esgotou. Então, aqui tem até uma foto, o Papa recebendo o livro, ó, sabe? Dá para mostrar aqui, pode mostrar ali para a câmera? O Papa, olha lá, o Papa recebeu o livro e o Papa falou para o Dom Raimundo, é uma nova Bíblia? É uma Bíblia? O que é isso, né? Então, a editora sabe que eu faço uma pesquisa e que ela é vendável. Por quê? Qual que é a diferença? É a maneira coloquial com que eu escrevo e a pessoa gosta de ler. Então, e esse livro eu fiz questão, você pode abrir qualquer parte do livro, não precisa ter uma sequência cronológica. Então, fica mais fácil, né? Então, e esse livro que eu escrevi agora, ele também vai ter essa lombada tão grande. E aí a editora sempre me fala, Rita, eles têm de enxugar um pouquinho, diminuir um pouquinho, e eu estou tentando enxugar, vou falar a verdade, estou tentando. É muito difícil para quem escreve começar a tirar aquilo que você põe, porque na hora que você põe, você já põe para ficar, se já tirou 90% do que você estava pensando. Ali fica 10%. Então é muito difícil, mas é um exercício, né? Talvez seja meio semelhante ao trabalho de um jornalista, que escreve, sim, aí o editor manda, corta, e você fala assim, mas não tem como cortar, tudo isso é essencial. Para a gente tudo é essencial, mas para a pessoa que está ali fala, corta, porque desse tamanho vai ficar difícil de todo mundo ver. Que a gente já coloca o essencial. Tem no começo do livro, agora atual, sobre a influenza, porque quando a irmã Amália veio para o Brasil, da Espanha para o Brasil, ela veio durante a influenza, a avó dela morreu por causa da pandemia, e aí eu tive que colocar também o que era influenza. Isso, o ano passado, no começo da pandemia. Então isso mexeu muito comigo também, eu queria deixar no livro para explicar certas coisas, mas vamos ver, né, Cibele? Eu converso aqui com a Rita Elisa, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, Rita, mas a gente volta já. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika?
febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como o Virando o Jogo. Essa é a Isabel. O Ministério dos Esportes trouxe a oportunidade da gente estar transformando jovens. Treinar em uma academia que era menor do que essa, me consegui me tornar 4 vezes campeão mundial. Então a gente tira os adolescentes, crianças e até adultos de alguma marginalidade. O importante é vocês seguirem o caminho do bem e vocês vão conquistar o que vocês quiserem ser. Conheça esse e outros projetos do Ministério do Esporte no site Esporte para Todos. Estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho dos vereadores no quadro Momento Legislativo. O vereador Valmir, do Parque Meia Lua, enviou pedido de informações ao prefeito de Jacareí, Isaías Santana, sobre a falta de iluminação pública em trecho da Avenida dos Migrantes, que fica no Parque Meia Lua, região norte de Jacareí. O próximo vereador é a vereadora a Sônia Patas Amizade, que enviou indicações à prefeitura pedindo revitalização e limpeza da área de lazer da rua Inocêncio Siqueira, no bairro Bandeira Branca 2, e construção de lombada na rua Otávio Rossi, Jardim Paraíso, zonas oeste e sul, respectivamente. E o vereador Abner de Madureira e a vereadora Maria Amélia enviaram requerimento ao Departamento Estadual de Trânsito para prosseguirem os trâmites do convênio assinado pelo município à implantação do pátio de recolhimento de veículos. Eles afirmam que há muitos veículos abandonados na cidade e isso causa um problema de saúde pública, então eles estão pedindo um requerimento para que o Detran veja os trâmites para ter um convênio de ter um pátio aqui para recolhimento dos veículos que ficam abandonados em Jacareí. Mais informações você confere no nosso site oficial, que é o jacareí.sp.leg.br. E em 2020, o faturamento das editoras com conteúdo de e-books, audiolivros e outros conteúdos digitais cresceu 36% em valores reais, descontada a inflação. Segundo a pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, divulgada ontem, a receita gerada pelos conteúdos digitais no ano passado foi de 147 milhões, dos quais 103 milhões se referem a unidades vendidas e 44 milhões a outras plataformas de distribuição, como serviços de assinatura, de e-books ou audiolivros e bibliotecas virtuais. A receita gerada por bibliotecas virtuais cresceu 39% em 2020 e já quem prefere ouvir a ler demonstrou maior gosto pela não ficção. 70% dos audiolivros vendidos pertencem a essa categoria. A pesquisa foi coordenada pela CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, e pelo SNEL, não sei como é que pronuncia, Sindicato Nacional de Livros, e realizada pela consultoria Nielsen Book. Eu estou vendo aqui, Rita, que você está confirmando com a cabeça, né, sobre esse aumento na leitura, no conteúdo digital. Você quer falar? O e-book da Cora é muito vendido nos Estados Unidos, desde o começo. No lançamento do livro em 2009, também foi lançado o e-book.
E lá nos Estados Unidos vende muito, mas muito. E agora essa tendência está chegando no Brasil. É muito curioso isso, né? Teve esse aumento por causa da pandemia. Por causa da pandemia. E eu tenho recebido muito assim, e-mails, mensagens de pessoas que querem saber onde que acha, né, o livro, o e-book, e também o audiolivro, se tem. Muitas pessoas que estão precisando e pedindo. Exatamente. Eu tenho estudado um pouco sobre o mercado do audiolivro. Está crescendo muito o mercado, a demanda por pessoas que façam a leitura do audiolivro, porque tem toda uma técnica para isso. E tudo isso cresceu exponencialmente desde o ano passado. O pessoal está em casa, está escutando o livro, está tentando também aprender enquanto está fazendo outras coisas. E também no carro, viu? E no carro, exatamente. Porque a maioria das pessoas não querem mais andar em coletivo. Então vão de carro, demora muito mais, porque o trânsito fica parado, e eles ficam ouvindo o livro. Então, muitas pessoas estão entrando em contato pedindo o audiolivro. Rita, eu vi que você gosta muito de biografias. Eu tenho vários livros aqui, eu não sei se a gente consegue mostrar todos, mas eu queria que você falasse pra gente se algum desses livros você tem um carinho especial. Não, são todos seus filhos. De falar que é isso. Você fala, não preciso falar mais nada, Sibeli. Todos os filhos são queridos. Como é que você vai falar um filho é mais magro, o outro é mais gordo, um filho é mais colorido, o outro... São todos filhos, não tem como. Não tem. E por que biografias, Rita? Biografias porque desde que... né, eu sempre tive o sonho de ser arqueóloga e, sabe, sempre desenvolvi isso. Quando eu cheguei a atingir o que eu queria, eu vi que eu precisava escavar a vida, sabe? Então, comecei escavando a vida, né? Primeiro dessa tribo em São José, depois da Core e fui... Espera só um pouquinho, uma tribo em São José? É, uma tribo internauta em São José. Ok. Tá, deixa eu falar direito, você vai pensar que é uma tribo de índios. Sim. Tá. Uma tribo internauta em São José. Aí eu comecei a gostar desse tipo de literatura, me aprofundar mais, e sempre você vai lapidando, né? Você é uma pedra bruta que você vai cada vez, e dói muito essa lapidação. Nossa, eu sofri muito com... Acho que com todas as biografias eu sofri demais, e aprendi muito com esse sofrimento, muito. Como não se envolver numa biografia, porque você não pode se colocar. Sabe, você não pode falar, mas eu gostei mais disso, ou você chegar e falar assim, não, eu vou colocar só isso, sabe, porque direcionar o pensamento do leitor, você não pode, você tem que colocar todas as variáveis para que eles que chegam à conclusão. Isso é muito difícil para quem é uma romancista, uma poeta, que eu me considero. Então, quando eu terminava uma biografia, escrevi uns 2, 3 livros assim, só de fantasia, só colocando assim, aquela fantasia que ficou, não vou falar estagnada porque não ficou parada, mas que ela foi represada e precisava colocar para fora. Então, saiu o Coriche Saudade, saiu Pelos Ditos e Não Ditos Sapucaí, saiu agora o Tarzan e Pingué, que é um livro que foi depois do livro do Dom Damasceno. Saiu assim, foi uma explosão. Então veio uma explosão de fantasia. Isso. É um pós-parto, você tem que se aliviar. Isso. Uma catarse, sabe? Uma catarse literária que você precisa colocar para fora, porque aqui você não consegue se colocar. Então você vai represando. Mas eu amo biografias, eu gosto muito. Eu imagino que uma pessoa que goste de biografias e que goste de escrever, precisa de inspiração, tem que ficar muito atenta, não é? Tem que ficar muito atenta a tudo, tem que ficar muito atenta à vida, assim, tem que ser muito observadora. Muito, em tudo. Até numa placa na rua você tem que eu observo tudo, sabe? Eu vejo tudo, eu vejo a placa de um carro, eu já falei, esse ano aconteceu isso. Eu fico relembrando pela placa do carro por onde eu estou dirigindo, é incrível isso, sabe? Eu sempre faço, você tem que fazer exercícios de memória, assim, muito grandes, e você tem que ser muito observadora sim, sabe, Sibeli? Eu acho que você também, você tem disso, porque você, como cineasta, você como apresentador de programa, você também vê os detalhes. E isso é muito gostoso, né? Isso é um aprendizado, né? A gente precisa de inspiração
todo o tempo, né? Sim. E quem precisa de inspiração fica atento mesmo, meio que a tudo. E mudando um pouquinho de assunto, Rita, com a chegada do inverno, diversas instituições estão realizando campanhas do agasalho. O Batuíra Projeto Renascer está arrecadando cobertores e quem nos traz mais informações é a Isabela Correia. Bom dia, Isa. Quais as informações? Bom dia a todos que nos acompanham. A gente entende que nesse período de frio está sendo muito difícil sair para trabalhar, sair de casa. Agora imagina para quem está passando necessidade e com vulnerabilidades nesse período de frio. É pensando nisso que muitas instituições aqui da cidade estão realizando várias campanhas de arrecadação de cobertores e agasalhos, incluindo o Batuíra Projeto Renascer, que está com uma campanha de cobertores. São 3 formas de doar. Com cobertores novos, ou seja, cobertores embalados, pode também ser doado cobertores usados, mas em boas condições, ou também em forma de dinheiro, R$50. A instituição vai arrecadar esse dinheiro, fazer a compra dos cobertores e depois a distribuição. Essa campanha vai ser realizada até o dia 30 deste mês, ou seja, até o dia 30 de julho. Os cobertores podem ser entregues no local da organização Batuíra, que fica no endereço Avenida Roberto Lopes Leal, número 1370, Jardim Santa Maria, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 9 horas às 3 horas da tarde. Para mais informações, como o número do Pix, dados bancários e também tirar dúvidas, basta mandar mensagem ou ligar no telefone no WhatsApp 3952-8277. É também possível acompanhar a página do Facebook, é só pesquisar Batuíra Projeto Renascer. Lembrando que o Batuíra é uma organização sem fins lucrativos que realiza aqui na cidade há muito tempo vários projetos sociais, então é de muita confiança e quem puder ajudar, doar novos cobertores ou dinheiro ou cobertores usados em bons estados para a gente conseguir passar por esse período de frio de forma digna, para todo mundo conseguir passar por esse período de frio. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa. A Isa foi aí uma das ganhadoras do Corvo de Gesso e o projeto Batuíra é um projeto tremendo que ajuda mães, mulheres que estão grávidas em situação de vulnerabilidade. Então, se você puder, contribua e siga a página deles no Facebook. E o Programa de Qualificação Profissional da Prefeitura Municipal de Jacareí, o Capacita Já, inicia o mês de julho com novas vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, seja presencial ou à distância. Ao todo, são 38 oportunidades para diferentes áreas, entre elas finanças pessoais, fundamentos de logística, auxiliar de produção, tecnologia da informação e comunicação e fabricação de cupcakes e bolos caseiros. Para participar, é necessário ter mais que 18 anos e ser morador de Jacareí. O prazo de inscrição e duração de cada curso varia de acordo com a modalidade. As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site jacareí.sp.gov.br/capacita-já. Mais informações do programa podem ser obtidas também pelo telefone da Sala do Empreendedor, que é o 3955-9062, ou WhatsApp, que é o 992374733. E a Casa de Passagem é um programa público de Jacareí que abriga migrantes e pessoas em situação de rua. Nessa pandemia, o serviço considerado como essencial precisou se adaptar aos protocolos para melhor acolhimento e segurança dos moradores. A Casa de Passagem é um lugar público para acolhimento de adultos, moradores de rua e imigrantes de Jacareí. Fabiano César tem 42 anos e vive a realidade das ruas há 7 anos. Ele conta a importância da atenção que esse serviço oferece. Bom porque a pessoa toma um café da manhã, almoça, janta, né? Recebe roupa. Eu recebi um chinelo, ainda dá uma havaiana branco ainda. O projeto faz parte da tríade de serviços sociais Pop Rua. A abordagem que oferece o acompanhamento, o Centro Pop, local de assistência diária, e a Casa de Passagem, onde o munícipe em situação de vulnerabilidade pode se hospedar por noites.
E lá na Casa de Passagem, eles vão poder pernoitar, passar os finais de semana, e a Casa de Passagem também oferta o serviço para os migrantes, né? Então, são os 3 serviços que a gente tem hoje no município, instituído enquanto política pública. Atualmente, esse último programa se encontra na Estrada São Silvestre. Lá, os cidadãos em situação de rua são encaminhados pela rede e os migrantes acolhidos pelos funcionários. Com essa pandemia, né, nós precisamos fazer algumas adequações na casa, né, alguns remanejamentos, ajustes. Então, nós tivemos, essa casa ela tem 2 pisos, né? E aí nós deixamos um migrante num piso, separado do munícipe em outro local. Antes da pandemia do coronavírus, a média de imigrantes na Casa de Passagem era de 200 por mês. Atualmente, esse número caiu para 100 pessoas. Segundo a própria instituição, nesse primeiro semestre de 2021, a quantidade mensal de munícipes no espaço foi em torno de 50, caindo atualmente para 25. O serviço considerado essencial não parou mesmo na quarentena e, por isso, todos os dias necessita se adaptar aos protocolos para a não propagação da Covid-19. Hoje, então, os dormitórios são ocupados de 3 a 4 pessoas, geralmente são 3, mas de 3 a 4 pessoas, e as pessoas ficam só na cama de baixo, para realmente ter esse distanciamento. Além dessa mudança, o local alterou a rotina para os novos hóspedes. Na chegada, é fundamental passar pela área de enfermaria para checagem de temperatura ou presença de sintomas do coronavírus. Nos corredores é disponibilizado álcool em gel. Os espaços comunitários, como o refeitório, ficaram menos aglomerados e os moradores e imigrantes são orientados a higienizar mãos e usar máscaras. Ainda para quem estiver com suspeita ou com a doença da Covid-19 em estágio leve, existem 2 quartos destinados para cuidado e não contágio com outras pessoas. Para a secretária de Assistência Social, a efetividade dos serviços públicos como esse depende do conhecimento das ações. Eu acho que o que falta é informação, né, das pessoas, munícipes. É muito importante saber que existe esse serviço no município e que podem encaminhar para lá a hora que for. Para essa pessoa, a gente pode salvar vidas. Para solicitações e denúncias sobre pessoas em situação de rua, ligue para a abordagem social 3951-6811. Mais informações sobre a Casa de Passagem, Disque 3959-1597. O nosso objetivo é que a pessoa tenha autonomia de vida, né? Que ele seja protagonista da sua história. Pois é, histórias de vida. Biografias. Rita, um prazer conversar com você, uma pessoa simpaticíssima que eu tenho o prazer de apresentar aqui no Bom Dia Jacareí. Mas o nosso jornal está chegando ao final e eu quero que você nos diga para o nosso espectador suas últimas palavras, suas considerações, seu recado. Bem, o meu recado é que nesse tempo de pandemia, que você escreva e leia bastante, né? Que você desenvolva essa arte também da poesia, porque nós precisamos encontrar poesia até mesmo dentro de casa. Às vezes, essa é a nossa comodidade, vamos dizer assim, porque olhando esses moradores de rua, gente que está dentro de casa, nós estamos cômodos. Então, isso tem alguns lugares na sua casa que você vai encontrar essa forma de poesia. E também, quem gosta de crônicas, né? Escrevam crônicas, escrevam contos. Eu quero mandar um abraço para minha neta, que tirou o 4º lugar em mini contos, e ela tem 12 anos de idade, né? A Yasmin. Então, eu acho que a genética já está um pouquinho aí. Então, você que está aí assistindo, escreva bastante, leia bastante, procure essa forma literária de viver. Eu vou dizer uma coisa para você, é maravilhosa e eu não abro mão disso. É isso, Cibele. Muito obrigada pela presença aqui, Rita. Lembrando que quem quiser assistir o filme Cora Coralina está disponível no Now. Pela NET TV, no canal Now, tem um filme, vocês podem acessar e assistir por lá. Muito obrigada pela presença aqui mais uma vez, Rita. A gente continua a nossa conversa depois nos bastidores.
A gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia, às 8 horas da noite também. E pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Um ótimo final de semana para você, se cuide e até mais.